Olá, hoje a nossa aula de biofísica vai ser sobre alguns conceitos de eletrostática e eletrodinâmica. Esses conceitos são fundamentais para a gente fazer a célula como modelo e utilizar esse modelo de célula para explicar a eletricidade dentro da própria célula, dentro dos organismos. Já começando, nós podemos dizer que os seres vivos, eles são máquinas eletroquímicas cheias de água, né? Porque tem, tem aí cerca de 80% de água na estrutura dos seres vivos, de uma maneira geral, vai desde 15, 20% da semente a 99% na água viva, por exemplo. Mas, de qualquer forma, sem a eletricidade ou eletroquímica interna da célula, a vida dos animais praticamente não existiria. A própria vida dos vegetais precisa de ocorrer a formação de uma pilha eletroquímica para que eles possam fazer transportes de íons, né? Então, a eletricidade está diretamente associada com a vida, no caso da eletricidade dos seres vivos, de uma forma diferente dessa eletricidade que a gente conhece dos fios de cobre, ou de prata, ou de ouro, né? Então nós vamos falar hoje de alguns conceitos de eletrostática e eletrodinâmica. A eletrostática é bem simplesinha, só para a gente introduzir, porque você deve perceber, já de cara, raciocinando, que eletrostática não existe, não é mesmo? Porque como é que você faz um elétron ficar parado? Ou uma partícula ficar parada? Não tem como. Então a eletrostática é um modelo, uma ideia de análise. E essa ideia de análise que a gente vai fazer, em termos de análise de modelos, né, o elétron parado acaba sendo importante para nós. Então vamos trabalhar inicialmente no item 1, só revisão mesmo de conceito, campo eletromagnético. Porque a partir do momento que uma carga elétrica se movimenta, nós temos um campo magnético associado com ele, com essa carga. Então vamos falar aqui do campo eletromagnético e vamos dar noções gerais sobre isso, relembrando o ensino médio. Tá? Então, dentro dessas noções, o que nós precisamos compreender? Tem uma carga aqui no espaço, que nós vamos chamar de Qzinho. Essa carga pode ser positiva ou negativa, vamos colocar aqui positivo, representada por esse ponto. Quem definiu o positivo e negativo foi Benjamin Franklin. Ele percebeu que havia dois tipos de cargas nos estudos de eletricidade que ele fez. Vamos colocar uma outra carga aqui, vamos chamar de Qzão, vamos dizer que ela é negativa. Por conceitos básicos conceitos de eletricidade, essa carga se atrai. E Coulomb verificou que ela se atrai proporcional ao produto das duas cargas e inverso à distância ao quadrado. Nós não vamos entrar muito em detalhes sobre como que a constante foi feita ou como que ela entrou aqui, mas basicamente isso aqui é o que nós podemos chamar de força elétrica. Veja como que nós temos que parar essa carga, fazer a análise. Observe que se ela está no espaço, né, existe aqui a carga negativa e a positiva, elas não vão ficar paradas mais. No momento que existe a força aqui, no momento que existe uma força, ela se movimenta. A partir daí é eletrodinâmica. Ora,
Esses elétrons se movimentam, por exemplo, ou íons se movimentam, no momento que eles fazem parte de líquidos e gases. Então, esse movimento vai acontecer por partículas líquidas, se forem íons, aí ao invés de considerar um elétron, uma partícula carregada, essa partícula vai ser um íon, e também nos gases. Elas têm um movimento mais livre, vamos dizer assim. No caso, esse movimento aqui que nós colocamos, ó, é de elétrons, o elétron representado assim, e íons. E eles têm uma liberdade dentro da estrutura do líquido do gás. Mas não ocorre movimentação dentro do sólido? Sim, mas só de elétrons, não de íons. Por isso que existem os fios. Então, quando ocorre movimento somente de elétrons e não de íons, isso acontece nos sólidos. E esses sólidos têm dois tipos. O que permite quase que livremente o movimento dos elétrons é aqueles que não permitem esse movimento, que são chamados de isolantes. Então veja, essa força de atração serve para todos, inclusive para os íons. Dependendo da situação, esse D não é ao quadrado, ele é elevado até a 12ª potência, por exemplo. Tá? Mas, por exemplo, o que é a força de Coulomb aqui? Para transformar uma proporcionalidade numa igualdade, nós utilizamos uma constante. Então, essa é a força de Coulomb, né? Que tem uma constante chamada de constante de Coulomb também, né? Aí nós relembramos a força elétrica aqui e esses estados no sólido e no líquido. O que nos interessa mais aqui é porque na célula vai ser mais no líquido que vão ocorrer os movimentos, portanto nós vamos trabalhar com íons, isso é importante, né? Mas de qualquer forma, dentro das células vivas existem estruturas, moléculas grandes, que elas trabalham com forças de Van der Waals, forças diferentes, como as dispersões de London, por exemplo. Eu tenho aqui cargas positivas e negativas dispersas em determinado momento. Aí, se houver um trabalho realizado sobre essa estrutura, por exemplo, nós podemos fazer uma ordenação de cargas com gasto de energia, deixando essa estrutura positiva de um lado, negativa do outro. Observe que isso acontece contra o processo entrópico, porque o normal é que as cargas estejam espalhadas. Essa variação de carga dentro de uma molécula, né, chama, nesse caso aqui, ó, de variação da nuvem eletrônica, da nuvem de elétrons de uma molécula. E entra nos estudos das forças intermoleculares, que nós não vamos entrar em detalhes agora, mas apenas estamos falando sobre isso. Isso é muito importante em termos entrópicos. Por exemplo, a força de Van der Waals, vamos colocar aqui VW, ela é aproximadamente, vai ser igual a K, a relação entre duas forças, dividido por D elevado a aproximadamente 12. Vamos fazer só uma análise aqui, para você entender. Se essa carga, se for a força de Van der Waals, essa positiva e essa negativa, se ela estiver muito longe, ó, elevado a um expoente tão grande, vamos dizer assim, ó, a força tende a um infinitésimo, né? A 1 sobre infinito. A distância é grande aqui, ó, quando D é grande. No entanto, observe,
se a distância entre essas cargas for bem pequenininha, e você pode fazer uma brincadeira aqui com frações, né? Essa distância é pequena, implica que essa força tende ao infinito. Ou seja, ela fica muito grande, né? Vamos colocar tendendo ao infinito, um exagero, né? Mas vamos dizer que a força ela aumenta bastante. Por que isso? É bem simples. Ó. D elevado a 12, um valor qualquer elevado à potência, vamos colocar a potência de 10. Ó. Fazer uma análise aqui, uma observação aqui no campo. Vou colocar D elevado a 10. Vamos pegar aqui, ó. 2 elevado a 10 é um número grande. Ora, um número muito grande no denominador, vou colocar que o denominador seja 1, tem uma força aqui, ó, proporcional a isso. Observe que isso aqui, ó, tende aproximadamente a zero, porque vai ser 1 dividido por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, um número muito grande. Agora, imagina que esse valor é muito pequeno. Digamos que a distância entre as cargas está 0, 0, aqui eu errei, elevado a 10. Digamos que a distância entre a carga está bem pequenininha, tá tão pouquinho, da ordem de angstroms, por exemplo, elevado a 10, esse valor aqui vai ser muito pequeno. E um valor muito pequeno faz com que a força fique muito grande. Você pode usar a calculadora aí na sua casa para fazer as contas, só para você ter uma ideia. Aqui é só uma ideia, né? Não pode esquecer disso, é só uma ideia desses valores que nós estamos falando. Então, dentro da célula, por exemplo, na membrana plasmática, existe esse tipo de força aqui acontecendo. E aí uma força de Van der Waals entre lipídios, por exemplo, ela quase não existe quando eles estão distantes, mas quando eles estão perto é muito difícil separar. Por isso que a membrana plasmática ela é formada num processo, vamos dizer, termodinamicamente favorável em água. Aqui só um pouco de noção do que a gente estava falando, noção básica do processo de carga, das cargas. Aí os outros estudos mostram que 1 coulomb, a força de 1 coulomb, está associado a uma quantidade, ou seja, 1 coulomb possui uma quantidade de 6,25 vezes 10 a 18 cargas. Evidentemente que a gente pode falar elétrons, né? Mas tanto positiva quanto negativa. E a carga de um elétron, que a gente representa por Ezinho, né? Vamos pegar a carga, ou pode ser a carga básica, a carga E, ela é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que isso é trabalho do Millikan. Talvez vocês lembrem dele, um físico experimental maravilhoso. Tanto pode ser positiva quanto negativa. E se nós pegarmos, aí entramos na química, né? 1 mol, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23, né? Cargas, ou seja, elétrons ou prótons, 1 mol de carga, ele equivale a esse 1,6 vezes 10 a menos 19. Deixa eu colocar certinho para cá. Essa carga equivale a isso. Vamos fazer assim, não. Eu ia puxar para baixo para descer lá, mas não precisa. Equivale à carga de um elétron vezes 10 a menos 19 coulombs vezes 1 mol de elétron, que é 6,02 vezes 10 a 23 partículas, no caso elétron. Isso gera a carga chamada de 1 Faraday. Também em homenagem ao físico, né, que descobriu a bobina. 1 Faraday, que é F, vai ser igual então a esse produto aqui em cima,
que equivale a aproximadamente 9,65 vezes 10 a 4 coulombs em termos de carga. Isso é representado, é a representação de um Faraday. Vamos fazer aqui de forma didática, pelo menos que você compreenda que esse produto aqui de 1 mol, veja que isso é uma revisão, não é uma explicação baseada em fatos. Isso dá isso, ok? Então, na verdade, o que a gente tem ali é que a carga, vou colocar aqui em vermelho mesmo, como é que ela é dada? A carga de alguma coisa, vamos chamar a carga de Q. Ela foi dada por E, que é a carga individual do próton do elétron, vezes N. Quem que é N? Quantidade da carga. Então, de uma maneira geral, a carga de alguma coisa é a carga básica do elétron do próton multiplicado pelo número dela. Então aqui só uma revisãozinha relacionada a esses dados iniciais de eletrostática, vamos dizer assim, porque nós não falamos de movimento. Então vamos para uma outra observação, observação número 2, para facilitar o seu raciocínio em relação às cargas. Por que facilitar o raciocínio? No começo dos estudos de carga elétrica, eles pensaram que a eletricidade, a passagem dos elétrons, ela podia acontecer como se fosse, se eles se movimentassem como água. Vou fazer uma torneira antiga aqui, ó, só para ter certeza que é uma torneira. Então você imagina a água caindo aqui, água, como se cada molécula de água fosse uns elétrons, tá certo? Então esse aqui é um modelo. A partir do momento que eu começo a pensar nesse modelo, vou pensar na água aqui no cano, né? Vamos pegar aqui, é claro que dentro do modelo, né? Eu posso pensar assim, ó, eu tenho canos que permitem o movimento da água, agora nós vamos chamar de elétron, com mais facilidade. Tem canos que permitem com menos facilidade, que apresenta mais atrito. Tem impedimentos para o movimento da água, então tem impedimentos para o movimento de elétron. No caso da água eu já coloquei para baixo, porque, veja bem, a gravidade aqui, ó, ela forma uma diferença de altura. Vamos colocar aqui, ó, H1 e H2, ó. Então a diferença H2 menos H1 podemos chamar de diferença de potencial gravitacional, senão a água não vai descer. Assim também, para o elétron poder passar, para o elétron poder chegar a um determinado ponto, ele precisa para um local onde ocorre uma DDP. Então vamos colocar aqui essa DDP. O que atrai o elétron é a diferença de carga. Então, para o elétron se movimentar, ele não vai se movimentar para o lado negativo, mas para o lado positivo. Então nós vamos ter aqui uma diferença de potencial, que é chamada de voltagem, apenas como uma observação, nós não entramos no outro item, né? Se esse cano, vamos dizer assim, se for metal, então nós podemos dizer, não são todos os metais, né, que ele é um bom condutor de eletricidade. Mas se for um plástico, por exemplo, ele é isolante. O único ametal condutor é o carbono na forma de grafite. Então o grafite, vamos colocar aqui, ó, o grafite conduz eletricidade por uma característica da hibridação sp2 do grafite, que tem elétrons livres na estrutura dele. Então elétrons mais grafite mais metais, eles são condutores de eletricidade, eles facilitam, né, esse processo de condução elétrica aqui, ó. Ok? Observa, pegando essa ideia aqui de uma maneira geral, eu vou para a letra B,
dos nossos conceitos básicos e vamos falar de resistência. Como nós falamos antes, tem metais ou materiais que eles facilitam e outros nem tanto, né, a passagem de elétrons. A resistência tem como símbolo essa, parece uma ferradurinha, né, que é a letra Ohm. Isso significa, que representa Ohm, que é vamos dizer assim, é o valor que se dá em homenagem a Ohm mesmo, que estudou a resistência dos materiais, né? Então aqui ela é dada por um valor chamado ρ. Esse ρ é chamado resistividade. Quanto mais o elétron fica passando por um determinado momento, determinada estrutura, mais ele vai sofrer resistência, porque veja que a resistência é diretamente proporcional a esse L, que é o comprimento. Então L é o comprimento do fio. Você imagina que quanto mais tempo a água passa por uma canaleta, maior vai ser o atrito. A vai ser a área do fio, a área transversal do fio, por exemplo. E ρ é a resistividade, que é uma característica de cada material, que é a capacidade de reter ou liberar a passagem do elétron. A resistividade, ela é o produto do Ohm vezes metro e varia por material. Uma outra maneira da gente determinar a resistência é o impedimento, vamos dizer assim, de passar uma voltagem por determinado comprimento também, que é esse, que é a relação da dificuldade de passar uma voltagem, uma DDP, através de uma corrente. Mas isso faz até sentido, né, em relação a isso, porque V, a gente vai ver ali na frente, que é a voltagem, que é chamada de DDP, né? E aí o que acontece? E nós não falamos ainda, é a corrente. E a corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passa numa determinada área de um fio. DDP, vamos chamar de voltagem, é a diferença de potencial. Nesse caso, potencial elétrico. No caso da água, potencial gravitacional. Como isso é uma revisão, vocês têm que dar uma olhada para entender a teoria disso. Se fosse dar toda a teoria disso agora, não teria que ser uma aula, várias aulas, né? Seria um curso inteiro de eletricidade, e não é o caso, é apenas uma revisão para usarmos isso na biofísica. A voltagem V, que apesar da gente ter citado, nós não falamos ontem, que é chamada de DDP. Eu não vou escrever diferença de potencial, porque eu acredito que de tanto falar você já sabe isso, né? Então o que é DDP? DDP é a diferença de potencial final menos inicial, que é um ΔV. Na verdade, devia ter representado aqui como ΔV. Vamos deixar isso aqui para outro valor. O que ela é? Ela é energia potencial. Olha que interessante, como é parecido mesmo com a água lá. Dividido por Q, que é a carga. Ora, isso implica que nós voltamos àquela fórmula que está ali em cima. Essa fórmula aqui, ó, do R. Se eu for colocar em função da voltagem, ela é a resistência vezes a corrente. Faz todo sentido, porque a diferença de potencial ela vai evidentemente ficar menor quando a resistência for maior. Se a resistência for muito grande, a diferença de potencial dá zero, não tem corrente, né? Corrente elétrica. Por falarmos em corrente elétrica, ela é uma noção bem intuitiva, tranquila da gente compreender, mas vamos defini-la aqui.
Por isso que nós estamos comentando, falando dela sem antes definir. Observe que a partir da letra A, né, da letra B em diante, todo o conceito se refere à eletrodinâmica, né? Então, corrente elétrica aí. E a corrente elétrica é basicamente isso aqui, ó, aquela representação que nós fizemos ali em cima. Vamos pegar aqui, ó, um tubo com uma área e os elétrons passando, é a representação mais clara, mais interessante que tem aqui. Então os elétrons vão passar aqui, ó, por esse tubo, por exemplo. E a quantidade de elétrons que passa em função do tempo nessa área aqui, vamos considerar aqui, ó, o diâmetro, né? Vamos pegar essa aqui, a área do fio condutor, a área do metal. Então a corrente elétrica ela é definida pela quantidade de carga, ou seja, variação de carga que passa num determinado tempo. Esse é um dos conceitos, conceito básico. E ela é dada por Coulomb por segundo. Coulomb, vou colocar um Szinho aqui, ele não vou ter que mudar, porque ele não pode ser maiúsculo, né? É um SSzinho. E esse Coulomb vezes segundo aqui, ó, é o ampere. Em homenagem a Ampere, que estudou corrente elétrica. Olha, nós não podemos esquecer que a quantidade ΔQ é N vezes L. Lembra lá de cima? É a quantidade de partículas vezes a carga básica do elétron. Então, sobre ΔT. É mais um conceito de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é fundamental no que nós chamamos de eletrodinâmica, evidentemente. E a unidade dela é o ampere. No momento que eu tenho corrente elétrica, se eu pegar a força que ela tem em função da diferença de potencial, vamos dizer assim, nós definimos o que se chama de potência elétrica. A potência elétrica pode ser dada por P mesmo. E esse P, a potência, ela é igual à diferença de potencial vezes a corrente. Então, ela é dada por V, que é volts. Eu não escrevi lá, mas lá em cima o V é volts, né? Vezes, ora, a unidade de corrente, que é ampere. E volts vezes ampere gera uma unidade em homenagem ao grande estudioso do calor e também das correntes, que é o Watt. Watt, ou watts, aqui nós vamos falar watts, né? Vamos colocar aqui, Watt. A gente não coloca S na frente, tá? Porque, igual mol, a gente pode falar assim, 10 mols, mas a gente escreve 10 mol. Assim como a gente escreve 10 gramas e não coloca GS, Gzinho S. A gente fala 10 gramas, mas não coloca o S na frente do G. Colocar S na frente de mol e de watts tem sido um erro constante que a gente tem visto em vários livros. P ou essa potência também ela é igual à resistência com I elevado ao quadrado. E brincando com essas fórmulas, né, só aplicando uma na outra, isso aí é uma brincadeira que você pode fazer se você tiver tempo. Eu acho difícil que quem faz biofísica da área de saúde queira trabalhar com isso, né? Mas vai que alguém se interessa. E a potência também que é a energia elétrica do sistema dividido pelo tempo, que normalmente é mais usado, vamos colocar aqui, pode ser energia elétrica, né, que é mais utilizada para o efeito Joule, quando se vai fazer a conta do chuveiro, por exemplo. Essa potência elétrica, ela existe
dentro da célula, na membrana mitocondrial interna, por exemplo, dentro da cadeia respiratória, passa energia através do tempo, através da ATP sintase que tem lá. Isso pode ser visto com certo cuidado em determinados livros de biologia celular. Inclusive, eu vou aproveitar aqui até para verificar que esse estudo dessa membrana, das membranas e da energia celular, está aqui no um capítulo sobre noções básicas do metabolismo, que é o capítulo 9 do livro de biologia celular de nossa autoria. Lá no capítulo 9 você vai encontrar essa passagem de energia sendo explicada através da ATP sintetase. Então, por exemplo, aqui, exemplo dessa potência pode ser visto na cadeia respiratória, onde a energia da oxidação é transformada em ATP. Inclusive, em estudos mais detalhados é possível fazer uma conta associada à produção dessa energia. Nós apenas ouvimos falar dela, né? Que é 8.000 calorias do ATP, né? Que ele libera, que é 7.800, a gente já passa para 8. Mas a gente pode calcular em termos de oxirredução. O contrário da resistência é a condutância. Condutância é a facilidade que o material tem para conduzir elétrons ou cargas. E a condutância, ela é importante para nós porque a membrana plasmática, por exemplo, ela tem uma determinada condutância. E a condutância sendo o inverso da resistência, dê uma olhada aqui, a fórmula também é inversa. Vamos olhar aqui a resistência, a fórmula é inversa, tá vendo? Como a gente viu lá. Se você separar lá a resistividade da fórmula da resistência, do R, aqui por exemplo, e fizer o contrário dela, ou seja, o oposto dela, né, é a condutância, que na verdade ela é 1 sobre ohm vezes m, tá lembrado? Que ohm vezes m é a unidade da resistência. Então, o que é condutância? É a capacidade que tem um determinado material de conduzir elétrons, ou vamos poder dizer até que é uma facilidade. Algo que nos interessa também é a capacitância, porque a membrana plasmática ela funciona como um capacitor. O que é a capacitância C? É a capacidade de armazenar energia elétrica. Um capacitor, ele armazena energia elétrica. Isso é muito importante. Porque esse armazenamento coloca disponível para uma utilização ulterior, né? Vamos dizer assim. Não coube elétrica aqui. Vamos diminuir um pouco aqui para caber, as letras menores. Então, armazena energia elétrica. Então, por exemplo, um capacitor, você pode colocar ali na internet, no Google, para ver a forma dos capacitores, né? Tem capacitores em placa, tem capacitores circulares, mas a capacitância, ou seja, a medida de guardar a energia de um capacitor é a quantidade de energia que ele guarda em função da voltagem. Ou seja, ele é Coulomb, que é a quantidade de energia, sobre volt, que forma o chamado Farad. Não é Faraday agora, é Farad. Tá? Ela é dada, de certa forma, para determinados capacitores, como esse epsilonzinho zero,
que é a capacitância em si, vezes a área dividido pela distância entre duas placas. Então eu poderia guardar a energia elétrica aqui, ó, entre duas placas, uma positiva e outra negativa. Entre elas aqui tem um vácuo. E o D da fórmula é a distância entre essas placas. Isso é interessante porque a membrana plasmática ela funciona como um capacitor quando se guarda energia elétrica para transmissão do impulso neural. Então nós vamos precisar conhecer um pouco sobre ela. E a energia potencial de um capacitor é a quantidade de energia vezes a voltagem dividido por 2. Uma outra maneira de buscarmos energia potencial elétrica, potencial porque ela está guardada, é a capacitância vezes V, a capacitância está sendo dada ali ao lado, a voltagem ao quadrado dividido por 2. Nós não vamos brincar de demonstrar essas fórmulas, não há necessidade no momento, mas o mais importante aqui, que você entenda, aqui ó, através do exemplo, é que a membrana plasmática ela funciona como um capacitor e ao mesmo tempo como um condutor, porque ela tem condutância para permitir a entrada ou saída de íons. Aí no caso que se movimenta são os íons, né? No caso da membrana interna da mitocôndria é H+. Ou seja, são os prótons, né, de hidrogênio guardados nos NADs e nos FADs. A partir do momento que existe uma carga elétrica no espaço, em qualquer ponto, existe um campo elétrico associado a ela. A palavra campo, ela nasceu de análises matemáticas feitas principalmente por Maxwell. E dali, antes disso, veja bem, ó, antigamente, o pessoal não sabia o que era corrente elétrica, então eles chamavam a eletricidade de fluido. Ora, fluido é tudo aquilo que flui, líquido ou gás. Então eles chamavam a eletricidade de fluido. Por isso aquela comparação com a água que eu fiz lá, eu aproveitei aqui um conhecimento de história da ciência para usá-lo didaticamente. E de fato a gente acaba compreendendo um pouco isso, né? Por exemplo, um armazenamento de energia elétrica, se comparar com a água, seria uma caixa d'água, né? Só que bem mais complexa, vamos falar assim. Então aqui, esse campo, o que ele significa? Que vai haver um movimento em torno do ambiente onde que tem uma carga elétrica. E esse valor ele é vetorial, ou seja, você não consegue definir um campo apenas dizendo o valor do campo. Você precisa falar sobre a direção dessa carga, do movimento dela e o sentido. Logo, nós não podemos mais aqui, ó, conversar, né, ou falar de carga parada. Nós já não estamos falando faz tempo, mas mesmo assim é bom citar de novo. A fórmula do campo elétrico é uma única carga em movimento. Basta uma carga em movimento, tá? E a distância que ela percorre ao quadrado. O campo elétrico também ele pode ser dado aqui, ó, por F, que é a força, né, sobre Q. Eu não representei a força como vetor lá porque não há necessidade, né? Então, utilizando o campo elétrico, esse conceito de campo elétrico aplicando lá em cima, para um capacitor que nós acabamos de ver, ele possui então um campo elétrico. Ele armazena energia em função do campo elétrico.
Então, em função do campo elétrico, um capacitor é definido pela diferença de potencial e a distância entre as placas que nós vimos ali em cima. Então, o campo elétrico, podemos dizer assim, ó, e você pode colocar isso também para observar no Google, né, ou no qualquer buscador, é o efeito que uma partícula tem em relação ao ambiente dela. O campo magnético, ele é mais fácil de ver. Dá até para fazer. Você pega, por exemplo, limalhas de ferro, espalha sobre um ímã, você vê as linhas do campo magnético. E tem isso aqui chamado de linhas de campo elétrico. Também podem ser vistas. Se você colocar uma imagem, por exemplo, ou um vídeo, né, são chamadas linhas de campo. Nesse caso, linhas de campo elétrico. Okay? Então, o campo elétrico é a influência que uma carga exerce sobre o meio. Isso aqui tem uma discussão dentro da física muito grande até hoje. Até hoje. Por quê? Porque uma das coisas que deixou Newton intrigado e outros pesquisadores, como Poincaré, vários mesmos, é como que uma força pode agir à distância sem nada entre elas. Ou seja, como que uma carga atrai outra carga e não existe nenhum meio entre elas. Então, antigamente eles falavam que era o éter, né? Aí, demonstrado que o éter, como se conhece, não existia, então até hoje tem uma discussão sobre realmente se existe ou não força à distância. De qualquer forma, essa influência, e nós não sabemos, né, pode acontecer no vácuo ou até dentro da água, num líquido qualquer. Essa influência é o campo elétrico quando a influência é elétrica e campo magnético quando a influência é magnética. Então agora, letra I da nossa revisão, vamos relembrar um pouco sobre campo magnético. O campo magnético a gente representa por B, ele também é um vetor. Ou seja, ele não fica definido apenas com uma grandeza em termos de módulo. Para poder falar do campo magnético, nós precisamos verificar que ele é gerado por um campo elétrico. Eu vou colocar aqui assim, porque aqui não tem como a gente ficar explicando em detalhes, mas vamos dizer que ele é gerado por eletricidade, por cargas elétricas ou por campo elétrico. Aí você vai lembrar da regra da mão direita, né? Dos vetores, tudo, que nós não vamos precisar aqui de entrar nesses detalhes. Então, se considerar que tem uma corrente elétrica passando num fio, o campo magnético B, aqui, ele é dado por μ vezes a corrente, dividido por 2πd, que você já percebeu que nós estamos falando do fio, estamos falando da área dele, e ela é dada em T, em Tesla, em homenagem ao grande inventor Tesla, né? Considerado um homem bastante inteligente. Algo importante também nós não vamos ficar entrando em detalhes, mas, por exemplo, uma bobina, que talvez seja o mais importante, que é o que traz principalmente energia elétrica para a nossa casa, o campo magnético B, ele vai ser igual a N vezes o μ vezes I dividido por 2R. O que é uma bobina? Uma bobina é uma estrutura assim, parece uma mola. Ó. É uma espécie de mola, né? Inclusive se pergunta se essas espiras se aproximam ou não, né, durante a passagem da corrente elétrica. Então, se eu pegar só uma dessas espiras aqui, ó, fica fácil da gente verificar que a fórmula dela é igual a outra. A única diferença é que não tem o N, porque o N é o número de espiras
Então veja que interessante, ó. Nesse caso aqui, vou ter Mi vezes I dividido por 2R, sendo que aquele N ali, ó, representa o número de espiras em determinado cálculo, por exemplo. O que é esse Mi, né? Eu não falar do Mi, como é que faz? O Mi é uma característica específica de cada material que é utilizado. Se vai ter o cobre, se vai ser a prata e assim por diante. Mas essa foi apenas uma ideia geral importante para nós, porque para não falar de campo elétrico sem falar de campo magnético. Mas o estudo nosso de campo magnético praticamente não vai existir. Por exemplo, se a gente pega um neurônio, vamos pegar aqui, ó, um neurôniozinho, tá aqui. Passa uma corrente elétrica aqui, ó. Eu vou representar esse E. Não, vamos colocar aqui. Tem um I aqui passando, tá? E também é vetorial. Eu não representei ele em cima, nós não estamos entrando em detalhes, tá? Disso. Alguns são muito importantes que a gente saiba que são vetores. Toda vez que tem uma passagem aqui de I, obviamente que eu vou ter aqui um campo elétrico. Ora, se tem um campo elétrico aqui, ó, existe um campo magnético 90 graus dele, que é B. O que significa? Que a passagem de corrente elétrica num neurônio gera um campo magnético. Então nós temos, no nosso cérebro, em várias partes do corpo, um campo eletromagnético associado a nós. O estudo do campo elétrico a gente faz através dos íons, bastante. Mas do campo magnético, esse estudo ele é pouco. Já se observou que determinados campos magnéticos com determinadas intensidades, ele aumenta a excitação do córtex cerebral ou ele gera sono, dependendo da situação. Mas existem poucos estudos mostrando realmente os efeitos magnéticos sobre o cérebro e sobre o sistema neural. Tanto que nós não vamos estudar trabalhos magnéticos na biofísica aqui. Mas a Marinha Americana pagou alguns cientistas para fazer esses estudos para poder manter os pilotos de caça acordados. Um capacete gerando um campo magnético, mas não dura muito e ainda não se sabe por quê. Esse estudo é antigo, tem mais de 20 anos. De lá para cá, não conseguimos muita informação, não. Indutância. A indutância, representada por L, o nome já está falando, né? Assim como tem um capacitor que armazena a energia elétrica, o indutor ele armazena energia magnética. Isso, de certa forma, é extremamente importante, porque o armazenamento de energia magnética é que permite que a gente utilize as vias de produção elétrica por mais tempo. Nós não vamos estudar muito sobre o campo elétrico que nós falamos, mas nós temos que a voltagem de um determinado processo elétrico, ele é a variação da corrente sobre o tempo em função de L. Por que a variação da corrente? A gente não pode esquecer que o campo elétrico que está gerando o campo magnético. E vice-versa também, né? Essa descoberta principalmente da Faraday, né? Que ele fez a descoberta da bobina. E hoje nós temos vamos dizer assim, energia elétrica nos é dada graças a essa relação eletromagnética descoberta por ele. Então, o Henry H é
unidade da indutância, que está associado ao campo magnético. Ok? Uma outra fórmula em que a voltagem está associada ao campo magnético é, dependendo com que a gente trabalha, L é a distância entre placas, tudo, né? L vezes I ao quadrado. E esse L, então, pode ser separado aqui, né? Perdão, L é a indutância, né? Acabei me perdendo aqui. Falando, quando ver, saiu as coisas, costumei com L. Não, L é a indutância, então a indutância em função da voltagem e a voltagem em função da indutância. Nós não vamos usar isso para os nossos estudos de biofísica não, mas dá uma sensação ruim quando você não passa os dados de uma maneira geral. Mas pelo menos o conceito de indutância é interessante, né? Porque onde tem corrente elétrica tem corrente magnética. Vai que logo ocorre uma descoberta aí associada ao campo magnético do indivíduo, da eletricidade, associada a processos mentais, por exemplo. Fica aqui algumas informações. Terminando as noções básicas, vamos colocar aqui, ó, tipos de corrente elétrica. Esses tipos de corrente elétrica que nos interessa bastante, porque a corrente elétrica usada na nossa casa, ela não nos interessa no dia a dia dos estudos da célula. O que interessa é a corrente contínua, que é a corrente das pilhas, que ocorre no nosso organismo, ocorre nos seres vivos. Então, uma corrente pode ser contínua, onde os dois polos da diferença de potencial são permanentes, ele não se altera. Já a corrente alternada, né, ela varia muitas vezes por segundo. Aqui normalmente na nossa casa, né, com a 220 ou 110, varia de 60 ciclos por segundo, ou seja, o polo inverte nessas correntes 60 vezes em um segundo, né? Então as pilhas, as baterias, as membranas das células, as energias celulares tendem a ser de corrente contínua. Apesar que existe um caso ou outro, por exemplo, de peixe que gera corrente elétrica, ter tanto a contínua quanto a alternada, mas a mais forte privilegia a corrente contínua nesses indivíduos. Então os polos se alteram nas correntes alternadas em ciclos, eles se alteram em ciclos e varia bastante, né? Mas normalmente, como nós falamos, dependendo da voltagem, cerca de 60 ciclos por segundo na corrente residencial, né? Vou colocar aqui a corrente elétrica residencial. Ok? Então essa parte bastante interessante de nós entendermos e ficarmos atentos em relação à questão da corrente elétrica. A corrente contínua mantém os polos. Não faria sentido que dentro da célula ocorresse variações de polo, né? Então vamos fazer aqui, ó, uma relação para a gente chegar ao modelo elétrico da membrana plasmática, que é uma relação dos conceitos elétricos aos fenômenos biológicos. Então, dos conceitos, não são todos que a gente vai usar lá, mas, por exemplo, se algum indivíduo da área da saúde, né, quiser trabalhar com fisiologia, principalmente a fisiologia do sistema neural, vai precisar conhecer um pouco sobre eletricidade. Relação dos conceitos elétricos com fenômenos biológicos.
No livro do Renane, que é o livro mais usado da biofísica, ele faz essa revisão, mas ele não é tão completa. Ele não fala de todos esses dados que nós falamos aqui. Mas também, não sei se didaticamente, isso vai fazer muita diferença, né? Aqui é para ter uma noção, para relembrar para alguns e para algumas pessoas, elas nunca viram, então isso é meio complexo de usar. Pode ser que não haja necessidade de mais informações, mas vai que alguém se interessa, que alguém quer ler, né? Ou pelo menos não vai ficar passado quando nós formos falar um pouco mais de eletricidade. Então vamos falar aqui do que nos interessa bastante, que é uma associação de pilhas. Okay? Então, a associação de pilhas pode ser em série ou em paralelo. Isso nos interessa bastante. A associação de pilhas em série funciona como várias sinapses ligadas uma na outra. Né? Você tem um neurônio, faz uma sinapse, aí com um neurônio, com outro, com outro. Então, um exemplo, as sinapses é um exemplo de associação de pilhas mesmo, vamos dizer assim. Na nossa vida biológica. Então, aqui nós temos uma pilha, outra pilha. Nós vamos fazer a ligação em série, onde um polo se encontra com o outro polo, só que com cargas diferentes. Então, eu pegar essa pilha aqui, ó, colocar 1,5 volts, que é a pilha comum nossa, né? 1,5 volts. Vamos dar a ela uma corrente de 0,3 ampere. Corrente pequenininha. Então temos 3 pilhas assim. E aí, vamos colocar um fio unindo essas pilhas. A voltagem, né, vamos colocar aqui, ó, esse fio. A voltagem, quando a ligação é em série, ela é a soma de todas as voltagens da pilha, das pilhas que estão aqui ligadas. No entanto, a corrente ela não se altera. Não ocorre um somatório de corrente, ocorre um somatório só de voltagem. Aí vamos ligar aqui, ó. E aí eu tenho positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, nesse caso, nós somamos a voltagem e mantemos a corrente, né? No caso desse tipo de associação. Soma a voltagem, como está aqui, e são iguais. As correntes permanecem iguais. Vamos chamar a atenção para isso aqui. Então, aqui o caso da associação em série. Então, vamos ver isso em termos da nossa vida, né? Então, eu posso pegar aqui, ó, uma sinapse, por exemplo. Veja só que interessante, o polo negativo no positivo. Então, vamos pegar um neurônio, representado por uma bolinha. E aqui tem o axônio. E aqui, ali vai ser a sinapse. Então, olha só. É outro polo que ele se junta, tá vendo? Olha que joia. É outro polo que ele está se juntando. Então, é como se isso aqui fosse, ó, polo negativo, positivo, negativo, positivo e assim por diante. Então, essa associação em série, o que significa que a voltagem vai aumentando. Mas como isso aí pode acontecer, né? Se é interessante ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui o cérebro, um esqueminha geral do cérebro. Vou pegar o cerebelo,
Tá, medula, tá, beleza. Um potencial de ação, por exemplo, uma informação, uma quantidade muito grande de volts é produzida na informação que sai aqui do cérebro, por exemplo, pelo nervo, para movimentar um músculo qualquer, para contrair um músculo, tá? Uma contração muscular. Se a voltagem não for controlada pelas áreas cerebrais correspondentes a esse controle, que vai acontecer principalmente aqui, ó, no mesencéfalo, numa região onde tem a chamada substância rubra. Se esse controle não acontecer, a potência é tão grande que chega no músculo que o indivíduo não consegue fazer com que ele seja controlado. Então a pessoa começa a fazer um movimento, ela vê que o movimento foi muito forte, ela tenta trazer de volta, mas ela vai trazer de volta com outra musculatura também muito forte, e essa falta de controle gera, de forma simplificada, a chamado parkinsonismo. Então existe um controle de voltagem em relação à transmissão do impulso neural. As principais vias, chamadas vias piramidais, né, que trazem as informações para o músculo, existem outras vias laterais que parece que são controladoras de voltagem dentro do nosso corpo. Então isso é claro que é muito interessante, não é algo simples de compreender, mas é algo que a gente precisa saber. Por isso que se fala em colocar chips no mesencéfalo para ajudar a combater o parkinsonismo. A doença de Parkinson é uma característica genética familiar. O parkinsonismo é diferente, pode ser causado por acidente, por drogas e assim por diante. Por isso que eu estou falando parkinsonismo, para que a gente possa falar de uma maneira geral de todos eles. Então, quando você coloca um chip lá, teoricamente você estaria diminuindo a voltagem elétrica do somatório das atividades celulares dos neurônios. Só que para você colocar um chip ali, você tem que acertar direitinho a região que ele está passando, que é microscópica, acertar direitinho a voltagem desses neurônios e a voltagem do chip, da energia que vai chegar no chip. Por isso, a grande dificuldade. Quando há muito tempo atrás falaram isso para mim, né? Falaram, vamos colocar um chip, a pessoa vai conseguir controlar ou voltar a andar. Eu falei, vai ser muito difícil, porque você tem que acertar a voltagem dos vários grupos diferentes de neurônios e o local onde eles estão. Então eu fui cético na época, ainda nesse momento ainda não há tecnologia para isso, porque por mais fino que seja um fio metálico, ele é muito mais grosso do que um axônio de um neurônio. Então você pode fazer isso por campo magnético. Veja que interessante, para controlar a corrente elétrica. Mas acertar esse campo magnético e o local onde ele vai agir também não é nada fácil, né? Nós temos o caso, por exemplo, dos peixes elétricos, ó, que eles geram cargas elétricas. São vários peixes elétricos. Aqui no Brasil talvez o mais famoso seja o piraqui, né? E que chega assim a um valor de até, de acordo com a literatura, de aproximadamente 1000 volts. O René Ney vai falar em cerca de 600 volts, mas existem peixes que conseguem gerar 1000 volts de diferença de potencial, capaz de matar um homem, né? Uma situação bastante complicada. Esses peixes elétricos também utilizam uma parte das suas placas, vamos dizer assim, elétricas, as chamadas eletroplacas, através de uma associação em paralelo. Nós fizemos associação em série. A associação em série é comum no nosso organismo, mas o próprio neurônio faz associação em paralelo. Depois a gente até mostra aqui num estudo mais detalhado. Nesse estudo, né, nessa associação das pilhas em paralelo, então, colocando as pilhas
né, como se fossem células elétricas, por exemplo, se fosse o caso do nosso estudo em seres vivos, representa a célula. No caso ali, essas eletroplacas do que nós falamos do peixe elétrico, elas são placas feitas por células, obviamente, né? Células especializadas. Nesse caso, vamos pegar aqui que a corrente, vamos colocar, cada uma tem 1,5 volts, aqui, vou colocar aqui embaixo, 1,5 volts, igual a de cima, cada pilha mal feitinha dessa. E a corrente também 0,3 ampere. Cada pilha gera 0,3 ampere. Claro que lá na física do dia a dia vocês vão fazer a contagem dessas associações, tudo, não é o nosso caso. Aqui nós precisamos ter uma ideia desses processos. Nesses casos aqui, ó, os polos unidos são polos do mesmo tipo. Então a corrente aqui vai ser somada, são 3, vai ser 0,9 ampere. Aqui formando essa associação em paralelo. E olha só, as cargas, a parte negativa fica ligada na negativa, a positiva na positiva, através de fios aqui. E a voltagem permanece a mesma de cada uma das pilhas, elas não se somam. Você vai ver que nessa organização até faz sentido pensar nisso, né? Você não está somando a voltagem, a diferença de potencial. Então essa associação aqui, nós temos que ocorre a soma de I, soma da corrente, mas as voltagens são iguais, né? Iguais, que eu falo, igual a de cada pilha que é colocada ali individualmente. Então, como exemplo disso aqui, nos seres vivos também são tipos de organização de neurônios e tipos de organização do próprio peixe elétrico. Aqui dos neurônios, eu vou mostrar para vocês, tem várias formas de organizar que os neurônios estão organizados. Uma dessas formas é assim, e que corresponde a processos bastante complexos. Ó. Eu posso associar os neurônios, ó, assim. Esse aqui se associa com esse se associa com esse. Então, vai ocorrer a associação em série, tá vendo? Mas vai ocorrer também a associação em paralelo. Por que isso aqui é importante? Porque nessa comunicação, um neurônio acaba controlando o outro em termos de intensidade. Isso aqui é chamado de ramo colateral, ou ramo lateral dos axônios, né? E no nosso cérebro a coisa é complexa no sentido de que ocorre tanto associação em série quanto em paralelo de excitação, de inibição. Essa sinapse aqui, ó, por exemplo, vou pegar essa sinapse aqui, ela pode ser uma sinapse inibitória. Então ela pode gerar uma inibição. Ela não quer que trabalhe aqui do lado, ou seja, como se fosse um foco, né, uma tensão. E essa sinapse aqui, ó, pode ser uma excitação. Depende. Observa que se não houver uma inibição de um processo neural, já que todos os neurônios estão unidos entre si, o indivíduo entra em convulsão. Então é preciso saber frear também. Sem saber frear, a gente não consegue viver bem, né? A outra coisa que nós precisamos compreender, saber aqui, é a chamada associação de resistores. Então os resistores também são associados, aí você pode falar, mas o que isso tem a ver, né? A membrana plasmática, como ela é formada por lipídios, ela forma
uma resistência na passagem de determinados íons. Então, os resistores ocorrem também com proteínas específicas do nosso organismo, dentro da própria membrana, que facilita, ou no caso, se facilitar, não é um resistor, né? É um condutor, vamos dizer assim. E algumas vezes nós não podemos esquecer que os neurônios, por exemplo, os músculos, eles trabalham ligados entre si. Então, eles têm uma associação em série ou em paralelo e são, né, mais ou menos organizadas, né, para evitar, por exemplo, a transferência de íons em determinados pontos. Então, olha, observe que vamos representar a resistência. Assim não está bem representado, não. Mas um resistor em série, ele é representado por essa espécie de molinha que está aqui. E esse resistor, por exemplo, se nós colocarmos aqui uma pilha ligada a ele, só para fazer uma representação geral, aqui chama resistência em série. Essa aqui é a resistência 1, essa é a resistência 2. Pode ser, por exemplo, uma proteína que impeça a passagem de íons na membrana. Esse é um resistor, pode ser um resistor desse. Aqui a gente coloca a direção da corrente elétrica e nós sabemos que a resistência total na ligação em série, ela é a soma das resistências individuais. Ali vou colocar Rn, vai ficar faltando, ok? Então, essa é a resistência em série. Isso pode acontecer? Pode. Por exemplo, a membrana plasmática que que envolve o cérebro, ela é dupla, né? Ela é uma dupla bicamada. A membrana já tem bicamada, mas são duas bicamadas. E esse é um tipo de resistência em série, na chamada barreira hematoencefálica. E tem a resistência em paralelo, e essa resistência em paralelo, vamos aqui também usar uma pilha. Veja que as baterias são as mais usadas quando nós trabalhamos com seres vivos, mais, né, do que, por exemplo, a eletricidade de corrente alternada, né? Então, em paralelo, nós temos as resistências, até colocar num formato em paralelo aqui, que fica até bonitinho. Elas estão ligadas aqui, ó, R1, R2, R3. O que acontece? Que a corrente elétrica vai passar por todas elas, né? Por cada uma dessas resistências. Aqui em cima ela passa por uma, depois passa por outra. Aqui não. Aqui a corrente, entre aspas, se divide e passa por elas, né? Então aqui, matematicamente, a resistência total é 1 sobre a resistência total, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais até a quantidade de resistores que tiver. Cada partezinha dessa aqui é um resistor. Aí, vamos falar, mas por que, né? A gente está estudando isso, está vendo isso, para chegar nesse ponto, cujo grau de entendimento vai depender de você, do tanto que você vai estudar, porque o entendimento da matéria em si, ele varia muito, e uma pessoa pode até tirar uma nota boa sem entender muito, e alguém que até que entendeu mais não tira uma nota tão boa, porque é impossível fazer uma avaliação perfeita, não existe isso, né? Então, existem tentativas de avaliação perfeita, vamos dizer assim. Voltando agora, parando de filosofar, imagina que a membrana plasmática, ela é bicamada, não pode esquecer, ela é bicamada, porque eu estava falando antes da barreira hematoencefálica que ela é duas bicamadas, né?
Então você tem uma membrana que é resistente e outra que é resistente. Ela gera dois meios. Vamos colocar aqui o meio interno e o meio externo. E existe um influxo de sódio e cálcio por essa membrana, sódio e cloro por essas membranas, que ela pode controlar. Então essa membrana ela pode impedir a entrada de um ou de outro, sendo condutora para um e resistor para outro. Então ela pode ser uma resistência, vamos dizer assim. Ora, dentro dessa resistência, por exemplo, nós podemos construir esse sistema que ela guarda energia elétrica. Observa, vamos colocar aqui o lado externo. Ela guarda energia elétrica de tal forma que quando o sódio entra, gera corrente elétrica. E aqui o lado interno. Então ela funciona assim. Então eu posso, por exemplo, pegando de uma maneira geral, considerando o sódio aqui, que existe uma eletricidade que pode ser gerada pelo sódio, né? Por exemplo, vai funcionar como um capacitor aqui. E a membrana, os vários, vamos dizer assim, condutores, né, da membrana, as proteínas, elas vão funcionar, essas proteínas, como resistores, ou alguns casos vão funcionar como condutores, se ela permite a passagem, por exemplo, de determinada estrutura. Não ficou legal não. Vou trazer. Vamos colocar um outro aqui. Então eu posso ter aqui a energia do sódio, aqui por exemplo a energia elétrica do potássio, né? E cada partezinha dessa aqui, por exemplo, cada resistência dessa aqui, ó, pode estar associada a um condutor, um de sódio, outro de potássio, né? E aqui um capacitor, que é a própria membrana, que é o capacitor que permitiria guardar a energia elétrica, por exemplo. Então, olha só que interessante, ó. Esse processo de transferência de carga de íons é fundamental para a vida, e a membrana então pode ser feita como representante de um modelo elétrico através dos íons e das proteínas que permitem a passagem desses íons através da membrana, tá? Então aqui a membrana funciona como um capacitor, com a energia elétrica sendo definida pelo sódio e pelo potássio, e os condutores, as proteínas que carregam ou que permitem ou não a passagem deles, funcionam como resistores nesse caso, tá? Então nós finalizamos aqui os conceitos gerais, simples, específicos sobre eletrostática e eletrodinâmica, principalmente eletrodinâmica, para associarmos com o modelo de membrana, para utilizarmos no estudo de transporte de membrana, para chegarmos a entender o chamado potencial de ação. Finalizamos essa aula, né, e até a próxima.